Você olha para o passado e você vê a quantidade de povos antigos que existiram, povos inteligentes, povos fortes, com muita força física, porque não é qualquer um que constrói uma pirâmide no meio do deserto africano. Não são coisas simples que eles fizeram. Eles fizeram coisas absurdas. Coisas que hoje levaria tempo com toda a tecnologia que a gente tem. E que não sairiam tão perfeitas. Houveram civilizações como os egípcios, os incas, os maias, os celtas, que construíram os Stonehenge, celtas, não sei. Mas eles construíram os Stonehenge e abrigaram ali na Europa Oriental. Aliás, no oeste europeu. O que eu quero chegar é que, com isso, é que eles tinham muito conhecimento, eles tinham muita força física, porque é absurdo o que eles fizeram, o que eles construíram, mas eles morreram ao longo da história. E de todos esses povos que eu citei, quem ainda continua vivo são os judeus. Os judeus continuam vivos. Eles resistiram ao longo da história, eles resistirão ainda. Eles resistirão. E por que eu tô falando isso? Porque eles não estão obedecendo ordens de um rei, de um imperador qualquer que foi eleito. Eles não estão vivendo para político. Eles vivem por um bem maior. Que muitos brasileiros que se diz cristão não vivem. Que dizem acreditar, mas não praticam. E não acreditam de verdade, porque não estão apostando a sua vida no Salvador. E aí eu entro na questão do cristianismo, judaísmo, que os judeus não acreditam que Jesus foi o Salvador, não foi o Messias, enfim. Eu tô pegando a base judaica para falar de cristianismo aqui. E a gente vê a situação da Palestina. É triste o que está acontecendo em Israel. Eu não vou focar aqui sobre a situação atual. O que eu quero trazer é como que eles resistiram ao longo do tempo. Porque é muito absurdo. E muitas coisas que eles fizeram, eles não sabiam o porquê, mas faziam. Por exemplo, o judeu não come carne de porco. Por que o judeu não come carne de porco? Todos os povos antigos comiam carne de porco. Aqueles que, claro, tinham acesso. Porque os judeus se deram o luxo de não comer carne de porco sem conhecimento científico. Primeiro, a gente tem que entender que na antiguidade a carne de porco ela não era bem tratada, não era tratada da forma correta para consumo. E as pessoas que comiam passavam mal, morriam. Só que eles não sabiam por que as pessoas estavam morrendo. Eles só consumiam um monte de porcaria. E não sabiam por que estavam morrendo. Não sabiam por que estavam ficando loucos da cabeça. E os judeus pararam de comer. Sem saber que era isso que causava mortes, que causava diversos problemas. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento, só foram descobrir muito tempo depois. Mas por que eles pararam de comer? Por causa de mandamentos enviados por Deus até Moisés para passar para o povo. Entende? Quando Moisés sobe no Monte Sinai, ele recebe os 10 mandamentos e recebe outros mandamentos. Os 10 mandamentos são os simbólicos. São os que ficaram famosos. Mas existem outros mandamentos que foram enviados de forma verbal até Moisés. Foram 350 e alguma coisa que agora eu não lembro. Que está em um livro judeu. Também ele recebeu a Kabbalah, que é o conhecimento oral. E todos esses mandamentos, os judeus cumpriram ao longo do tempo. E eles foram perseguidos por nazistas, eles foram perseguidos por uma penca de regimes totalitários, por uma penca de gente que só queria poder. Eles resistiram. E continuarão resistindo, porque eles
obedeceram os princípios. Eles cumpriram as ordens. E você não acreditar em Deus, eu acho uma loucura. Sabe por quê? Quem que anos antes de Cristo ia adivinhar que não lavar as mãos antes da refeição era um ato anti-higiênico que iria fazer mal à saúde? Na Idade Média, com o monopólio da igreja, e aqui eu tô falando de religião, porque a igreja representava ali a religião e não realmente os princípios, a cultura cristã, eles se apropriaram desse nome para usar poder, para ganhar poder. Mas entenda que na Idade Média, durante a peste bubônica, a igreja dizia que era um pecado tomar banho, era um pecado ser higiênico, porque você estava mudando o seu corpo, enfim, que aquela casca era uma proteção, a casca que era sujeira era uma proteção. A medicina estava nos primórdios ali, nem existia a medicina, era precária a medicina. Ela vai se desenvolver ao longo da Idade Média, enfim. Esse daí foi o estopim para a medicina evoluir. Mas o ponto é, eles não tinham conhecimento e eles espalhavam diversas fake news já naquela época. Mas os judeus, antes da Idade Média, ainda no Império Romano, ainda na Grécia Antiga, eles lavavam a mão antes das refeições. Os caras nem sabiam por que estavam fazendo isso, mas eles faziam. Assim como uma série de princípios bíblicos que hoje estão na Bíblia, que a gente não sabe o porquê, mas tem que fazer, tem que obedecer. A gente não sabe o porquê. Amanhã a gente pode descobrir, a ciência pode descobrir o porquê. Ou talvez não. O que a gente tem que fazer é obedecer. Nós somos crianças que querem colocar o dedo na tomada e o pai chega e fala: meu filho, não toca o dedo na tomada. E a criança vai lá e toca o dedo na tomada. Leva um choque. Não seja a criança que põe o dedo na tomada. Não descubra da pior forma. A gente pode ler a Bíblia, pode conhecer os mandamentos e obedecer. Eu não sou perfeito. Eu não sou exemplo. Exemplo é aquele que morreu de braço aberto por você e por mim. Ele salva.